agradecer a ter aceitado generosamente esse convite. Eu que agradeço. Filho do nosso querido diretor, doutor Aristóteles Ateniense, aqui presente com sua esposa, família prestigiando. Muito orgulho. Muito orgulho desse filho tão bem sucedido, né, tão competente. O Alexandre é sócio fundador da Alexandre Ateniense, sócio individual de advocacia, especializou-se em Internet Law na Berkman Center, na Harvard Law School, coordenador do curso de pós-graduação de Direito e Tecnologia da Informação da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, membro da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB, perito judicial na área de Tecnologia da Informação e Propriedade Industrial. Nossa quinzenal, que antecede as nossas reuniões de diretoria semanais, nós iremos até às 6h30 pontualmente, devido ao fato de que às 6h30 nossa reunião de diretoria semanal terá início. Então, sem mais, eu vou passar a palavra ao doutor Alexandre Ateniense, que vai falar com a nossa tribuna, e então eu desfaço a mesa e vamos começar a palestra com a apresentação do doutor Alexandre. Obrigado. Bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui, atender a gentileza do convite do Marcos Brafo, na pessoa da Associação Comercial de Minas, a Minas, sobretudo pela felicidade da escolha do tema. Isso foi tratado com muito carinho, tanto o tema quanto o foco do conteúdo dessa palestra, que nada mais tem como objetivo do que alertar, porque, como foi dito, nós já estamos numa sociedade cada vez mais digital. Muitos problemas que talvez possam parecer que sejam para o futuro já de fato estão acontecendo em proporções muito maiores do que imaginava, e o ponto fraco, o contraponto, digamos assim, dessa evolução tecnológica toda que acontece em questões de cibersegurança, né, a segurança da informação, é simples de se deduzir: é o ser humano. O ser humano, como nós sabemos, é o elo mais fraco da cadeia de segurança. Os problemas acontecem, na sua grande maioria, não é por só falhas sistêmicas. Falhas sistêmicas acontecem, mas a maioria dos golpes, a maioria das fraudes, tudo isso que a gente vê hoje sendo alardeado pela mídia, tem um ponto fraco, que é a falta de capacitação das pessoas que, ao se depararem com essas grandes mudanças, ainda não se prepararam em termos de capacitação pessoal e se sentem alarmados e nem sempre tão impulsionados assim para poder fazer com que sejam aderentes a esses novos serviços que estão acontecendo. Então, o objetivo aqui hoje com base na experiência que eu tenho em lidar com problemas que surgem a partir do mundo digital, colocar algumas reflexões e mostrar alguns caminhos, né? Trazer exemplos de que a dimensão que o problema ocorre é muito maior do que vocês podem imaginar. Isso não tem nenhuma interesse de tocar o terror em ninguém, é apenas a constatação da realidade, porque eu vivo com essa situação todo dia, e sobretudo mostrar caminhos que a gente pode fazer com que esses problemas venham a ser mitigados. Bom, um aspecto interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês inicialmente é o seguinte: talvez poucos saibam, mas o Brasil, entre todos os países do mundo, é aquele que hoje leva para a justiça a maior quantidade de processos envolvendo remoção de conteúdos ilícitos da internet. Em outras palavras, algo relacionado às fake news, né, às notícias falsas, ataques à reputação, informações totalmente impróprias que estão sendo divulgadas. E isso acontece porque, a partir do ano de 2014, nós tivemos a aprovação do Marco Civil da Internet, que, sem dúvida alguma, foi um marco cronológico muito efetivo para poder dar direitos a todos aqueles que acessam a internet, para que façam valer seus direitos. De que forma? Antes do Marco Civil,
como não havia uma regulamentação específica, nós ficávamos à mercê do entendimento do magistrado que ia julgar o caso. Então as interpretações eram muito variadas. Agora ficou esclarecido que para remover um conteúdo, para poder reagir a um ataque, é somente através de ordem judicial. Essa ordem judicial, ela acontece para poder fazer a identificação de autoria em duas etapas. A primeira, contra o provedor de aplicativo, digamos, um Facebook da vida, ou um Twitter, etc., que muitas vezes tem lá um pseudônimo falso, não é o nome da própria pessoa, mas que, em contrapartida, armazena dados, que nesse caso especificamente vem a ser o IP, né, o protocolo de internet, que é uma coisa que vai revelar não a autoria absoluta, mas vai dar uma orientação sobre qual é o provedor de conexão à internet que esse sujeito, que esse agressor, que esse agente utilizou para praticar o golpe ou o ataque à reputação. Já na segunda etapa, o desdobramento disso normalmente é uma medida contra o provedor de conexão, e esse provedor de conexão guarda o que é mais importante para poder fechar esse ciclo de identificação de autoria. O quê? Um cadastro válido que vai identificar nome, CPF, ou outras referências importantes em relação a quem está praticando os atos ilícitos na internet. Então, não é uma situação meio que imediata ou pronta que você pode chegar e pedir: provedor, passa para mim as informações que eu quero identificar. Tudo tem que ser feito por essa via judicial. É difícil precisar quanto tempo isso leva. Já aconteceu a situação de se demorar 1 semana ou 3 meses. Vai depender da resposta de celeridade que o magistrado vai dar em relação a isso. Mas tem que ser uma medida muito rápida. Até porque, por essa nova legislação, o provedor agora é obrigado a preservar esses dados, que serão indispensáveis para poder fazer a identificação de autoria. Antes não era. Então, hoje nós temos no Brasil uma legislação que obriga o provedor de aplicativos, Google, Facebook, a preservar por 6 meses, enquanto que o provedor de conexão, que é a NET, por exemplo, a Vivo, a TIM, a Claro, tem que preservar esses registros eletrônicos em relação à identificação de autoria por 1 ano. Bom, então eu consigo identificar claramente 3 hipóteses que acontecem com maior frequência, que dão ensejo a esses processos ou a esses ataques da remoção de conteúdos na internet. Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa. O primeiro deles é esse aqui. Conteúdos de acesso público divulgados por terceiro na internet. Tem 3 exemplos aqui que é muito interessante destacar com vocês. O primeiro deles é esse site aqui, Love Mondays. O Love Mondays, alguém conhece Love Mondays? Já ouviu falar? Conhece? Como é que você chama? Marcelo. Também conhece? Nós temos aqui 3 pessoas do nosso grupo aqui que conhecem o Love Mondays. Qual é a história do Love Mondays? É uma plataforma que recebe informações dos colaboradores da empresa para falar o seguinte: olha, o ambiente de trabalho aqui é assim, assado. O que se paga aqui de salário é assim, é tanto. Ou as vantagens e as desvantagens de fazer isso aqui são dessa forma. Então fica um foro público de acesso que muitas vezes pode guardar surpresas em relação a informações falsas que são direcionadas à empresa. E como apurar isso? Difícil, porque o site não faz uma censura prévia. Então, entretanto, se a empresa que estiver envolvida nesse assunto tiver uma prova robusta e conseguir comprovar que essas informações, que de repente nem sempre são positivas, mas são negativas, eles podem tentar fazer a remoção imediata desse conteúdo, justificando através de uma prova robusta. Em outras palavras, é importante verificar sempre como anda a informação divulgada por terceiros. No mundo digital, o currículo das pessoas ou das empresas está longe de ser aquele cenário em que se publica tão somente informações a seu respeito que você unicamente gera.
No mundo digital, o seu currículo é formado por duas fontes de informação. As informações que você gera a respeito de si próprio e as informações que terceiros falam a respeito de você. E essas informações que terceiros falam a seu respeito ou da sua empresa, elas merecem uma vigilância constante. Por quê? Porque pode haver notícia falsa. Pode haver exploração de aspectos reputacionais muito graves. Hoje, por exemplo, eu não vou revelar o nome, mas eu tive uma reunião com a desembargadora na parte da manhã e ela, conversando e tal, eu nem ia tratar desse assunto. Ela chegou e falou para mim assim, olha, você está contando uma coisa aqui, sabe? Eu estou preocupado aqui, agora que você me vê a cabeça, um sujeito, há uns 2 anos atrás, resolveu fazer uma página dizendo que eu fui subornada por R$500 mil. E ele está na Itália, me atacando. Eu sei que ele hoje não está mais no Brasil, mas eu não dei muita importância para isso, não. Deixei isso para lá. Eu falei, como? Deixou isso para lá? Sabe o que é? Não é muito bom magistrado ficar expondo, judicializando problemas pessoais. Isso não pega bem. Mas eu falei, em tempos de Google, esse raciocínio não funciona. Porque saindo desse encontro, eu fui direto, com muita curiosidade, ao computador e googlei, né, pesquisei pelo nome dela. Não é que eu deparei na primeira página, quando se digita o nome dela, a informação do site dessa página, em que é absurdo a quantidade de ataques que está sendo feito. Coloca o nome de 3 desembargadores de uma determinada Câmara do Tribunal, dizendo assim, que são corruptos, que estão recebendo propina, que são covardes, e por aí vai. E me espantou mais ainda a reação dela, que certamente não é por má fé, mas é por total despreparo. E esse é o perfil do brasileiro hoje em relação a esses problemas que acontecem. Esticando a conversa um pouquinho mais, a assessora dela foi chamada e falou assim, ô desembargador, como é que é esse problema? Esse problema já está há 2 anos e olha, não para, todo dia o sujeito publica algum conteúdo. A razão disso é que essa informação está na primeira página do Google. E detalhe, quando a informação chega com um aspecto negativo na primeira página do Google, gente, isso é terrível. Todos nós deveríamos sempre cuidar da nossa reputação, acompanhando diariamente como é que está esse ranking em relação à primeira página do Google. Existem programas, como por exemplo o Google Alerts, que é um programa gratuito, que você coloca o seu nome e ele informa, todos os conteúdos são publicados ao seu respeito em tempo real. E essa leitura desse resultado, ela é imprescindível para que você possa estar sempre com o termômetro da situação. Então, um conteúdo desse só chega na primeira página, sabe por quê? Porque inúmeras pessoas estão acessando esse conteúdo. Então, para um conteúdo desse se destacar na primeira página do Google, onde 94% das pessoas que acessam só param nela, é porque muitas pessoas já clicaram e já fizeram juízo de valor em relação a isso. Isso é muito grave. Então, não é o fato de estar na Itália que vai dificultar as coisas. Eu participo de grupos de advogados que são especializados na minha área, que tem especialistas em vários países. Então esse intercâmbio hoje, pelo network que a gente faz, a barreira geográfica não é problema. Recentemente eu tive que lidar com o problema do embaixador do Brasil no Paquistão, que foi atacado brutalmente e descobrimos que era uma pessoa da própria embaixada que atacou a reputação dele, colocando fotos falsas de foro íntimo, tudo montado para poder atacar a reputação dele. E isso foi resolvido, mesmo que seja pelas leis paquistanesas. O mundo mudou. Não é um aspecto geográfico mais que atrapalha a gente fazer esse tipo de enfrentamento. Hoje nós temos redes também de advogados especialistas que ajudam a fazer esse tipo de enfrentamento. O segundo ponto que eu queria refletir é a respeito das informações que você gera divulgando conteúdos a seu respeito. E eu coloquei a foto da ex-presidente Dilma pelo seguinte: vocês devem se lembrar de um escândalo que aconteceu há alguns anos atrás, onde a Folha de São Paulo resolveu pesquisar a fundo o currículo dela
e chegou à conclusão de que ela divulgava que ela era mestrado, doutorado em algum curso que nunca foi. O que isso significa? Que nós, hoje, somos vigiados por esse mundo todo de internet 24 horas por dia. Então, se a gente era um pouco relaxado a respeito das informações divulgadas a nosso respeito, digamos assim, eu ocupava um cargo do conselho de administração de uma empresa, não ocupo mais, eu tiro essa informação. Por quê? Porque se um dia alguém quiser processar a empresa, ela vai me colocar como réu. Imagina o trabalho que você vai ter para poder sair dessa, já ter que enfrentar processo para dizer que não é. Isso é dinheiro, isso é custo.